O Boulos reside em condomínio de luxo. Eu vou mostrar meu condomínio de luxo para vocês. Tá aqui, gente. Esse é o condomínio de luxo. Nós estamos aqui no Jardim Catanduva, no bairro do Campo Limpo. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui a rua do condomínio de luxo. Aqui, ó. Esse aqui é o Celtinha, o famoso Celtinha. Deus nos livre do Boulos. Esse acaba de ver com São Paulo. Esse senhor manda invadir casa no Morumbi e os prédios de São Paulo. De qualquer maneira, o Boulos é um dos caras que apoia a invasão de propriedade privada, principalmente os latifúndios, e usou imóveis interditados judicialmente para cobrar aluguel de gente paupérrima. O vagabundão Guilherme Boulos não trabalha. Devia ser investigado do que vive. Usa mestrados como massa de manobra. Pai do sem-teto, Boulos, o socialista nascido em berço de ouro, que usa o sem-teto como massa de manobra, devia tomar a mansão de seu pai, que está vazia, perfeita para ser ocupada pelo MTST. Ele reside em condomínio de luxo. Ele recebeu 89 milhões de reais dos governos petistas para construir casas populares. Pelo jeito, só construiu a deles. Hoje, no nosso Café com Boulos, nós vamos falar das fake news. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Gente, mal começou a campanha para a Prefeitura de São Paulo e já voltaram as fake news a todo vapor. Hoje eu selecionei 5 tweets das fake news mais famosas, mais recorrentes contra mim, para a gente conversar sobre elas. Vamos lá. Este aqui é da Vera Godoy. Deus nos livre do Boulos. Esse acaba de vez com São Paulo. Esse senhor manda invadir casa no Morumbi e os prédios de São Paulo. Ô Vera, com foto de poodle no perfil e dizendo essas barbaridades. Mas vamos lá. Muitos de vocês sabem que eu, com muito orgulho, atuo há 20 anos no movimento de luta por moradia, no movimento do sem-teto. Mas o MTST, ao contrário do que diz a fake news, nunca invadiu a casa de ninguém. Vamos por partes. Primeiro, quem são as pessoas que fazem parte do movimento? Se você olhar pelas redes sociais bolsonaristas, pela turminha da fake news, vão ser terroristas, vagabundos, invasores, gente que não quer trabalhar e quer tomar o que é dos outros. Mas os sem-teto podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Pode ser a diarista que trabalha na sua casa, pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser o motorista do Uber que você pega. São pessoas comuns que trabalham, dão duro para sobreviver, mas mesmo assim não conseguem ter uma casa própria. Gente que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e pagar as contas e botar comida na mesa. Gente que às vezes mora num puxadinho de favor na casa de alguém, numa área de risco, numa encosta, num barraco. São essas pessoas que lutam por uma moradia digna junto com o movimento social. No Brasil, não basta trabalhar para poder viver com dignidade. A maioria dos trabalhadores, se chegar num banco para tentar um financiamento imobiliário, não vai passar nem da porta. Todo mundo sabe disso. Mas aí pode vir uma questão. Mas mesmo assim, a pessoa pode precisar, mas vai tomar o que é dos outros? Vai invadir o que é dos outros? Vamos tratar disso agora então. O MTST nunca invadiu a casa de ninguém. Parece que é aquela ideia que alguém vai chegar na tua casa, estourar o teu portão, botar gente para morar no seu quarto. Não. Quem toma a casa dos outros não sou eu, nem o movimento social. São os bancos. Veja, deixa não pagar a sua prestação, para ver se ele não te tira de lá. O que o movimento faz é identificar grandes imóveis, prédios inteiros, terrenos que estão em situação de abandono. Estão abandonados há 10, 20, 30 anos. Esses imóveis às vezes devem mais imposto, mais IPTU do que o valor dele próprio. O que o MTST faz é identificar esses imóveis e ocupar junto com as pessoas para pressionar o poder público a cumprir o seu papel. Porque esses imóveis estão em situação ilegal. Tanto a Constituição como o Estatuto da Cidade dizem de forma clara: uma propriedade ela tem que cumprir uma função social. Se ela está em situação de abandono, largada, ela pode ser desapropriada para moradia popular pelo próprio governo. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso não acontece. Só no centro expandido da cidade, a gente tem 40 mil imóveis em situação de abandono. Isso é muito mais do que a população em situação de rua. São 25 mil pessoas. Olha que loucura. Tem 25 mil pessoas morando na rua da cidade e 40 mil imóveis totalmente abandonados que poderiam ser reformados, requalificados e virar casa para as pessoas. Isso não acontece porque muitas vezes quem está no poder tem rabo preso
com especulação imobiliária, com empreiteira, com os donos desses imóveis, que também financiam as campanhas eleitorais. O que o movimento social faz é denunciar essa farsa e exigir que a lei seja cumprida. Isso não é invadir a casa de ninguém. Vamos seguir com as pérolas, gente. Essa aqui é do Lucas Bianchi. De qualquer maneira, o Boulos é um dos caras que apoia a invasão de propriedade privada, principalmente os latifúndios, e usou imóveis interditados judicialmente para cobrar aluguel de gente paupérrima. Vamos lá. Essa da cobrança de aluguel que eu teria feito, que o movimento teria feito, essa fake news foi criada em 2018. Na época, tinha um prédio aqui em São Paulo, lá no Largo do Paissandu, que desabou depois de um incêndio. Todo mundo deve se lembrar. Naquele prédio tinha uma ocupação, que não era do MTST e de nenhum movimento social organizado. E naquela ocupação, de fato, teve denúncia de oportunistas que se aproveitaram da miséria das pessoas, da necessidade das pessoas, para levar vantagem em cima. A turminha da fake news não perdeu tempo e saiu por aí no Zap Zap Brasil afora, dizendo que era eu e o MTST que cobrávamos aluguel do sem-teto. A mentira espalhou igual rastilho de pólvora. Então, é preciso que a gente diga aqui com todas as letras. O MTST nunca cobrou aluguel de nenhum sem-teto. Qualquer pessoa séria que vá para alguma ocupação do movimento, em qualquer parte do Brasil, pode constatar isso com facilidade. Diferente de outras, nessa fake news deu para identificar quem estava na origem. Um jornalista chamado Augusto Nunes, que na época estava na revista Veja. A lorota é tão grande que ele foi condenado por calúnia e danos morais contra mim em primeira e segunda instância. O juiz determinou que ele pague R$20 mil de indenização. Até hoje, ele não pagou. Tem gente que, além de mentirosa, é caloteira. Fake News Top 3. Essa é da Vera Zatar. O vagabundão Guilherme Boulos não trabalha. Devia ser investigado do que vive. Usa mestrados como massa de manobra. Bom dia para você também, Vera. Com esse tweet você me dá uma oportunidade para falar um pouco da minha formação e do meu trabalho. Me formei em filosofia na Universidade de São Paulo, entrei na faculdade aos 17 anos. Depois fui fazer uma especialização em psicologia clínica no COGEAI, na PUC, e segui fazendo um mestrado, também na USP, dessa vez em psiquiatria. Eu, com muito orgulho, trabalho como professor desde os 23 anos de idade. O primeiro lugar que eu dei aula, nessa época, foi a Escola Maria Auxiliadora, uma escola estadual aqui em Embu das Artes. Depois, dei aula em várias instituições. Na Faculdade de Mauá, por 6 anos na Escola de Educação Permanente e atualmente dou cursos na Escola de Sociologia e Política em parceria com os Institutos Polis e IRI. Além de dar aula, eu também trabalho escrevendo. Escrevi coluna por 3 anos para o jornal Folha de São Paulo. Há mais de 4 anos escrevo para a revista Carta Capital e para o portal do Instituto IRI. E escrevi também 2 livros, De Que Lado Você Está e Por Que Ocupamos, além de artigos e capítulos para outros livros e revistas acadêmicas. É a partir desse trabalho, como professor e como escritor, que eu tiro dinheiro para pagar minhas contas. Nunca vivi de dinheiro público nem de esquema, ao contrário de muitos que me criticam. Vamos para mais uma. Essa é da Simone, pai do sem-teto. Boulos, o socialista nascido em berço de ouro, que usa o sem-teto como massa de manobra, devia tomar a mansão de seu pai que está vazia, perfeita para ser ocupada pelo MTST, né? Simone, talvez você devia se perguntar como você ia se sentir se envolvessem seus pais em mentiras tão sórdidas. Meu pai e minha mãe são médicos, professores da USP e infectologistas. Ambos são respeitados no país inteiro na sua área. Meu pai como gestor de saúde pública e especialista em malária, e minha mãe que coordena um ambulatório de atendimento a mulheres vítimas de violência. Simplesmente essa dita mansão atribuída a eles é uma mentira deslavada. Foi mais uma que saiu dos porões do gabinete do ódio. Uma das pessoas que propagou ela na época foi o Alexandre Frota, que a justiça condenou a tirar o vídeo e a foto do ar justamente por ser uma calúnia deslavada. Era um terrenão na Vila Mariana e era de um cara com o sobrenome Boulos, que não tem nada a ver, tem várias famílias Boulos. Boulos no Líbano, que é de onde vem o meu nome, né? A família do meu pai é do Líbano, é um sobrenome comum. Boulos em árabe é Paulos, é Paulo. Faz tipo Silva, Santos.
aqui. Então, tem várias vertentes de Boulos no Brasil. E tinha lá um cara, sei lá eu, Antônio Boulos, qualquer coisa assim. Aí eu tava lá, é desse cara em cartório. O Alexandre Frota foi lá, gravou um videozinho. Olha aqui, o terreno do pai do Boulos, a mansão do pai do Boulos, porque o MTST, e viralizou a fake news. Aí fui lá na justiça, mostrei o que era, ele foi obrigado a tirar o vídeo do ar e tirar a foto do ar. Não, o pior é meu pai recebendo isso no WhatsApp, entendeu? No WhatsApp dele, da minha mãe e tal. Eu só entrei com processo por isso, porque esse cara não... É esgoto, não tem escrúpulo, é esgoto, né? Não tem problema em atacar criança, não tem problema em atacar família, em atacar... Porra, minhas filhas, cara, na eleição, chegavam em casa chorando aqui, dia sim, outro também, porque alguém na sala de aula falou, porque o pai de não sei quem falou, porque a avó da não sei outra falou. E vamos agora para a última do dia. Essa é do Marcílio Felipe. O Boulos reside em condomínio de luxo. Ele recebeu 89 milhões de reais dos governos petistas para construir casas populares. Pelo jeito, só construiu a dele. Marcílio, você deve estar me confundindo. 89 milhões eu não sei. Mas que a Michelle recebeu 89 mil do Queiroz, isso todo mundo sabe. Mas vamos por partes. Primeiro, ele disse que eu moro no condomínio de luxo. Tá bom, eu vou mostrar meu condomínio de luxo para vocês. Tá aqui, gente. Esse é o condomínio de luxo em que eu moro. Dizem que é no Morumbi e tal. Nós estamos aqui no Jardim Catanduva, no bairro do Campo Limpo. Aqui, ó. Vou abrir para vocês verem aqui a rua do condomínio de luxo. Aqui, ó. Esse aqui é o Celtinha, o famoso Celtinha, parado aqui na frente de casa. E sobre a construção de casas populares, o Marcílio falou de um dos meus maiores orgulhos. O MTST, na sua luta, conseguiu construir conjuntos como o João Cândido, em Taboão da Serra, o Novo Pinheirinho e o Santo Dias, em Santo André, o Dandara, em São Mateus, aqui na zona leste de São Paulo, e o Conjunto São Caetano, no centro da cidade. Os conjuntos construídos pelo movimento são, de longe, muito melhores do que aqueles feitos pelo Minha Casa Minha Vida através das construtoras. Só para você ter uma ideia, o João Cândido, aqui no Taboão, é simplesmente o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida do Brasil. Com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem aquele apartamento de 39 metros quadrados, que você não consegue abrir a porta do armário que bate na cama, o MTST fez apartamentos de 63 metros, com 3 quartos, com elevador, com varanda, com área social e centro de convivência. No condomínio Novo Pinheirinho, lá em Santo André, até churrasqueira e quadra de futebol também tem. O Dandara, na Zona Leste, é o primeiro do Brasil a vir com uma horta orgânica, criada e gerida pelos próprios moradores. O MTST, na construção de casas populares, deu exemplo de como é possível fazer mais e melhor com o mesmo recurso. O Marcílio e muita gente que se apressa a falar mal do movimento ou inventar mentiras, devia dedicar um tempinho do seu dia para ir num desses lugares, visitar, conhecer a história de vida dessas pessoas e conhecer o resultado dessa luta com tanta dignidade. Ou, pelo menos, abrir o seu celular, o seu computador e ver os vídeos que contam essa história. Talvez parassem de espalhar tanta fake news. Para sair que o movimento é invasor, que o movimento é terrorista, que o movimento invade casa dos outros, é toda hora. Agora, eu nunca vi uma matéria que falasse do condomínio que a gente fez no Taboão. São 384 casos, bicho, 384 famílias. Nós estamos falando de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas que puderam ter a casa com dignidade. Bicho, você entra lá, você não acha que você está no Minha Casa Minha Vida, num Coab, numa casa popular? 63 metros, 3 quartos, tem varanda em todos os apartamentos, tem lá embaixo área social, garagem, salão de festa. Você vai lá em Santo André, no Novo Pinheirinho, 15 andares, 2 elevadores, foi o primeiro condomínio popular do Brasil a ter elevador. Antes era na portaria era proibido. O governo dizia não pode, com um preconceito de que as pessoas vão quebrar, não vão cuidar do elevador. Foi uma luta do movimento, através desses condomínios, que liberou na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida ter elevador. É isso, gente. Hoje eu respondi só 5 fake news, mas vão ser centenas, vão ser milhares ao longo dessa campanha eleitoral. Contra mim, contra minha família, minhas filhas, tentando atacar a gente que eu amo. Eu assumi essa empreitada sabendo que ia ter que enfrentar essa máquina do ódio e da mentira. Mas sozinho
eu não consigo ganhar dela. Nós vamos precisar do apoio de cada um de vocês que está engajado nessa campanha e que sabe que a gente só vai construir uma cidade e um país mais justo derrotando o ódio desses canalhas. Nós vamos derrotar o ódio na maior cidade do Brasil e fazer de São Paulo a capital da resistência, a capital da diversidade e a capital da esperança. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.